Agora sim, boa noite pessoal, bem-vindos a essa live literária. Eu estava aqui há alguns minutos tentando conectar. Espero que estejam me ouvindo bem e me vendo bem. Não vejo ninguém se manifestar. Agora vejo gente aparecendo aí. Boa noite Carolina, boa noite Thaís. Muito bem, vamos entrando. Só me ajudem aí, por favor, porque como eu tive muita dificuldade para entrar na live, eu tenho a impressão de que as coisas podem não estar ok aí. Me digam se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, para a gente poder dar sequência a essa live literária especial de outubro. Tenho escolhido aí alguns textos que são da preferência dos meus pequenos. Deixa eu só ver como é que as coisas estão aí, se está tudo bem. Tudo certo. Valeu, Taylor. Então vamos lá, vai. Vamos trabalhar. Ótimo. Obrigado, Daniela. Vamos lá. Nós vamos hoje trabalhar um livro. Eu deixei aí na entrada da live. Nós vamos trabalhar sobre este texto. É um conto infantil do Oscar Wilde, que se chama O Gigante Egoísta. Essa é a tradução que saiu no Brasil pela Cortez Editora. Vocês encontram esta obra disponível em PDF em vários sites na internet, se vocês procurarem, tá bom? É um clássico aí que está em domínio público, então não tem muita dificuldade de vocês encontrarem muito boas traduções em sites, em blogs. Eu, esses dias procurando aí, encontrei várias coisas em vários sites, muitas traduções muito boas, né? Essa aqui é uma tradução da Cortez, feita pela Liana Leão, ilustrado pela Márcia Zéliga, tá? Então, só para vocês saberem, para aqueles que têm filhos pequenos, certamente será muito bem aproveitado. Eu não sei de verdade. Alguém perguntou aí se é o mesmo livro, a mesma história do livro da Fé para Crianças. Sinceramente, eu não sei, porque eu não conheço esse livro da Fé para Crianças, então não tenho como te dizer, tá bom? Vamos lá, vamos falar, como eu faço sempre, inclusive eu vou com isso aqui, que eu faço sempre no início das lives literárias, falar um pouquinho do autor. Eu vou, inclusive, com isso já preparar o terreno para uma próxima live, não sei quando vai ser, provavelmente lá no mês de novembro, em que eu vou falar para vocês sobre o retrato de Dorian Gray, para aproveitar, inclusive, faço aqui propaganda do Clube de Literatura Clássica. Recebi recentemente essa edição maravilhosa, bilíngue, do Clube de Literatura Clássica do retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, que vai ser certamente uma das próximas lives que eu vou fazer. Terminado o mês de outubro, aí eu vou me organizar para poder falar para vocês do retrato de Dorian Gray. Sei que muita gente, né, acho que os náufragos já falaram sobre o retrato de Dorian Gray, já vi muitos outros aí falando, mas a pegada aqui das lives literárias na verdade, não é um texto, não é uma live de análise literária, não é um texto tampouco de análise psicológica dos textos. É muito mais para mostrar e saber identificar, né, alguns elementos destes textos que eu venho apresentando nas lives literárias, que permitem àqueles que são, em especial, os psicólogos, mas não só, evidentemente, repito isso sempre, permitam a eles ter uma noção um pouco mais ampla das possibilidades de enfrentamento dos sofrimentos, das questões que aparecem muitas vezes no ambiente clínico, né, no ambiente dos atendimentos psicoterapêuticos, mas, né, em vista da mesma preocupação, né, a preocupação de formar o imaginário, de ter uma atualização cultural, eu não tenho a menor dúvida de que o tipo de debate que a gente faz aqui nas lives literárias, que é uma coisa curtinha, apesar de que não é tão curtinha assim, quem tem visto aí as lives literárias sabe que a gente acaba demorando muito além do que eu pretendia que fosse. Mas a ideia também é oferecer para todos os demais, não só os psicólogos, os profissionais que trabalham com desenvolvimento humano, oferecer também, né, recursos de imaginário que lhes permitam também enfrentar pessoalmente, né, os próprios sofrimentos e as questões que muitas vezes podem aparecer. Bom, vamos lá, vamos falar do Oscar Wilde. É um autor assim, um tanto polêmico, né, tem uma história, né,
marcada por uma polêmica. Não quero, né, ficar aqui concentrando muito a atenção nisso, eu queria apontar alguns elementos da história do Wilde, do Oscar Wilde, que podem ser interessantes para a gente também entender, inclusive, o contexto no qual se insere aí, a obra que a gente vai conversar sobre ela hoje. O Oscar Wilde é um escritor irlandês, ele nasceu em Dublin no dia 16 de outubro de 1854, né? Há 3 dias atrás, estava se comemorando aí 176 anos ou 166 anos do nascimento do Oscar Wilde. Pelas minhas contas aqui, rápido, fazendo na cabeça aqui, depois alguém pode me corrigir aí. E ele é o segundo filho de 3, né? O irmão mais velho dele, chamado William, o mesmo nome do pai, era 2 anos mais velho do que ele, e ele teve uma irmã, a Isola, não sei como é que se pronunciaria em inglês, que faleceu com 9 anos de idade, tá? Então, de forma que, na verdade, Oscar Wilde e William Wilde foram praticamente criados sozinhos, né, pela família. Os pais de Oscar Wilde, a senhora Jane Wilde e o Sir William Wilde, também, né, chamava-se William, eram protestantes, era um casal protestante, um casal anglicano, na verdade, né, e criaram os filhos dentro de um ambiente, né, cristão muito sério, era um cuidado importante, era um aspecto importante na formação dos filhos, né, que o casal Wilde tinha, né? Essa era uma preocupação que o casal Wilde tinha. A mãe de Oscar Wilde era uma escritora, uma poetisa, e era uma grande amante da poesia. E ela, já desde muito cedo, né, incutiu nos filhos o amor pela poesia, lendo poesias constantemente para eles, apresentando-lhes os maiores poetas, né, da literatura irlandesa, de forma que desde muito pequenos os irmãos Wilde, né, Oscar e William Wilde, estiveram envolvidos aí no ambiente, né, não só um ambiente cristão, né, protestante, tudo bem, anglicano, mas também num ambiente no qual a poesia transitava. Era uma família, né, de posses, de maneira que também, né, eles foram educados, né, e falamos aqui agora especificamente do Oscar Wilde, foi educado, né, desde pequenininho até os 9 anos de idade em casa por duas babás, uma babá francesa e uma babá alemã, que, além de tudo, lhe ensinaram suas línguas, né? Então, Oscar Wilde, com 9 anos de idade, falava, além do inglês, ele falava francês e alemão. A mãe de Oscar Wilde, ainda, né? Desculpa, só um detalhe, né? Eu falei da mãe do Oscar Wilde, mas não falei do Sir William Wilde, que era um grande cirurgião e um filantropo, né? Ele, na verdade, antes de ser nomeado cavaleiro, ele já era conhecido pela sua atividade filantrópica, e exatamente por isso, pelos serviços prestados na Irlanda, ele foi nomeado cavaleiro, tornando-se, portanto, Sir William Wilde. Eu ia falar sobre a mãe do Oscar Wilde, a senhora Jane Wilde, que era muito amiga de um sacerdote católico, chamado, deixa eu só dizer para vocês aqui, Prideaux Fox, tá? Não sei como é que seria o nome esse nome em inglês, me pareceu um nome muito francês, o primeiro nome pelo menos, e com este padre, né, com quem ela teve uma proximidade, uma relação muito amigável por muito tempo, ela acabou se convertendo ao catolicismo e pedindo para ser batizada, de forma que a senhora Jane Wilde falece, né, quando ela falece, ela já era uma católica. Tá? O Oscar Wilde, ele teve tão logo, né, ele ingressou na escola depois do ano de 1864, quando ele entra na Portora Royal School. Ele se destaca pela sua prodigiosidade, era um rapaz, né, uma criança
muito inteligente, uma criança muito ativa e muito inventiva, né? Era conhecido pelo seu senso de humor, a sua fantasia, né, exuberante, e já era um rapaz que escrevia com uma grande eloquência. Em 1871, quando ele sai da escola, ele ingressa no Trinity College de Dublin, onde ele estudou letras clássicas entre os anos de 1871 e 1874, ano este no qual ele conseguiu uma bolsa para Magdalen College em Oxford. E para lá ele se desloca então, né, para Londres, para Oxford, desculpa, para Inglaterra, onde ele faz, né, também dá sequência aos seus estudos, também, né, sempre deixando muito evidente a sua capacidade literária, a sua capacidade de escrita, a sua excepcionalidade, né, do ponto de vista, dos mais variados pontos de vista. Esse período que ele passa em Oxford é um período no qual ele se aproxima. Ele primeiro se aproxima da maçonaria, fica ali, né, transitando no meio da maçonaria um tempo, imediatamente ele começa a perceber que aquilo não era o caminho, ele se aproxima depois disso, né, do catolicismo, chega a solicitar desculpa, um detalhe, ele se aproxima do catolicismo sobretudo porque ele ficou muito impressionado, muito marcado pela riqueza e pela beleza da liturgia católica. Ele chega a solicitar, pedir o batismo, e ele se aproxima na época, né, ele começa a ler os textos do cardeal Newman, que era um anglicano famoso, que havia se convertido ao catolicismo e havia, né, aliás, né, avançado dentro da carreira eclesiástica na Igreja Católica, tendo se tornado, portanto, cardeal, hoje, inclusive, né, é um santo da Igreja Católica. Ele pede, então, né, voltando aqui, ele pede o batismo e, no entanto, olha só o que acontece, né? No dia que ele chegou a marcar a data do batismo e no dia do batismo ele se recusou a comparecer, dizendo que, que ele não queria se comprometer com qualquer credo formal, né? E aí o que ele fez? Ele mandou um maço de lírios, né, para o sacerdote com quem ele havia combinado, né, o batismo, e ficou por isso mesmo. Então isso tudo aconteceu aí no ano de 1878, quando ele então acabou, né, desistindo da conversão, desistindo do batismo na Igreja Católica. O período do Oscar Wilde também, em Oxford, foi um período no qual ele, de uma certa maneira, ele foi amadurecendo o seu estilo literário, digamos assim, né? E ele começa a se aproximar, né, de um certo movimento esteticista na literatura, e, né, começa justamente a ganhar uma certa notoriedade entre os estetas, né? E ele, né, acaba cunhando aquele que se tornou, né, o slogan, né, dos estetas ingleses, que é uma frase que uma vez ele usou com alguns amigos dele, na casa dele, quando ele dizia, abre aspas, acho cada vez mais difícil viver de acordo com a minha porcelana azul. Né, conta-se que a casa de Oscar Wilde era uma casa, né, marcada, né, por toda essa coisa da exuberância, né, estética, tinha penas de pavão, louças, né, essas porcelanas azuis, tudo muito, muito exuberante, tudo muito exagerado até, e esta era um pouco a marca, né, dos dandies ingleses naquele momento, e ele, né, como tal, também, né, de uma maneira bastante evidente, manifestava isso não só na estrutura, né, de apresentação do espaço no qual ele vivia, como também até mesmo numa certa languidez, né, que ele manifestava nos seus comportamentos, trajes muito vistosos, era todo muito, muito exagerado, né? E, no entanto, né, é interessante porque toda essa postura, se a gente pega, né, as fotos do Oscar Wilde, eu tenho aqui uma foto que veio junto com o livro do Retrato de Dorian Gray, né? A gente vê sempre, né, fotografias, se vocês procuram as fotografias do Oscar Wilde, vocês vão ver sempre assim, uma pessoa
que aparece, né, com um certo ar lânguido, né, uma postura meio ociosa, né, parece que tem um tédio na vida, né. E, no entanto, o Oscar Wilde não era exatamente uma figura frágil, né? Ele era, pelo contrário, né, um exímio boxeador e era um camarada que sabia se defender muito bem, né, no muque, né, na força. Quando ele terminou os estudos dele no Magdalen College, em Oxford, ele retorna para Dublin e lá ele reencontra uma antiga namorada da época da infância, né, da adolescência, se aproxima dela, né, querendo, né, se casar com essa moça, Constance, se eu não estou enganado, não, Florence, desculpa, mas essa moça já estava num relacionamento muito sério com Bram Stoker, com quem ela acabara se casando. E isso aqui, né, desapontou o Oscar Wilde, que, porém, né, procurou viver esse desapontamento com um certo estoicismo, né, característico dos dandies ingleses naquele momento. Ele resolve então voltar para a Inglaterra, se estabelece em Londres, onde ele permanece, né, até o ano de 1884, mais ou menos, sendo que no meio do caminho, aí, em 1882, ele faz uma viagem para os Estados Unidos, onde ele é bastante mal recebido pela imprensa, mas, né, muito bem recebido pelos círculos ali mais eruditos, mais ricos, né, americanos. Em 84, de volta, né, já de volta, ele ficou só um tempo nos Estados Unidos. Em 84, ainda em Londres, ele se casa com Constance Lloyd, com quem ele tem 2 filhos, Cyril e Vivian, né, 2 meninos, né, apesar do nome Vivian aí parecer o nome de uma menina, na verdade, né, é o segundo filho de Oscar Wilde. Ele sempre, né, eu estava dizendo para vocês que ele sempre aparece nas fotografias assim, né, meio ocioso, parece um cara meio entediado, um cara que não tem muita coisa, que não tem muito o que fazer a não ser, né, ficar contemplando belezas, né, nesse movimento esteticista no qual ele acabou se envolvendo. Mas, na verdade, todos os amigos, todas as pessoas próximas do Oscar Wilde o descrevem como, na verdade, um trabalhador incansável. Ele era, além de escritor, né, de poeta, ele era também dramaturgo, ele era jornalista, ele era ensaísta, escritor, editor, e pai de família, né, pai de 2 crianças, e ele tinha, inclusive, né, uma coluna numa revista feminina, na qual ele falava de paternidade, cultura e política. Então era um homem que estava sempre trabalhando, né? Não há notícias desse período aí da vida do Oscar Wilde, logo depois do nascimento dos seus filhos, do seu casamento, no qual a gente possa identificar um homem que estivesse só, né, curtindo a vida doidado, né, aos moldes de algo, né, parecido com a imagem dos dandies ingleses que a gente tem aí, né, talvez nos filmes e na própria literatura, né. A sua obra mais conhecida, que é essa que eu acabei de me referir, que vai ser em breve objeto aí de uma das lives literárias, né, o Retrato de Dorian Gray, foi publicada no ano de 1890, a primeira versão foi publicada numa revista literária, é uma versão enxuta, menorzinha, que depois acabou se tornando a obra que a gente conhece, né, mas a primeira versão é de 1890. Em 1895, né, 5 anos depois da publicação do Retrato de Dorian Gray, o Oscar Wilde foi acusado de sodomia, né? Era o nome que se usava então, né, para as pessoas que viviam relacionamentos homossexuais. Isso se devia, né, a uma proximidade que o Oscar Wilde tinha de um certo Douglas. Tá? Não vem aqui, não vou entrar nessas minúcias, mas ele no júri, né, que se abriu justamente por conta dessa acusação, ele se declarou inocente, mas foi acusado, foi condenado, me desculpa, a 2 anos de trabalhos forçados. E ele os cumpriu até o ano de 1897, quando, tendo saído da prisão, ele se exila, ele acaba partindo em exílio para a França, né? Ele vai viver em Saint-Germain-des-Prés, em Paris,
onde ele permanece até o ano da sua morte, o ano de 1900. Né? Aos 46 anos de idade, o Oscar Wilde vem a falecer. Esse período, né, que ele passou na França, ele mudou o nome dele, ele assumiu um pseudônimo, o pseudônimo de Sebastian Melmoth, em homenagem a São Sebastião, de quem ele então, né, se aproximava como uma espécie de referência, né, entre os santos, e em referência também, né, ao Melmoth, o andarilho, um personagem criado por um dos seus tio-avós, né, que era escritor também, né, e que ele tinha como uma referência também em termos de comportamento. Nesse período que ele passa em Paris, na França, ali começa também, na história do Oscar Wilde, uma proximidade agora mais importante da Igreja Católica, tendo se aproximado sobretudo dos jesuítas franceses, a quem ele solicitou justamente, né, a acolhida, né, no seio da Igreja Católica. No entanto, os jesuítas se recusaram, né, a acolhê-lo entre os católicos, e isso, no entanto, não se tornou para Oscar Wilde um impedimento. Ele manteve vivo o seu desejo aí daquilo que ele chamava, né, de uma espécie de revolução espiritual pela qual ele vinha passando e que ele mantém vivo em si. Né? Bom, mas só que o que acontece nesse período que ele está exilado na França, a sua mulher Constance Lloyd, né, Constance Wilde, na verdade, acabou impedindo, se afastando do Oscar Wilde, do marido, e impedindo que os filhos, né, o encontrassem também. Isso aqui vai deixando o Oscar Wilde cada vez mais deprimido, e ele que vivia num hotel em Saint-Germain-des-Prés, começa a se trancar no hotel e vai ficando cada vez mais deprimido, cada vez pior, né? A sua situação vai ficando cada vez pior, se confina ali, começa a beber e começa a ter uma vida bastante desregrada, de forma que no dia 12 de outubro de 1900 ele escreve para um amigo dele, um grande amigo dele, Turner, dizendo que ele não estava suportando mais e que ele precisava de ajuda. Né? Algumas semanas mais tarde, no dia 25 de novembro do ano de 1900, Oscar Wilde descobre que ele estava com uma meningite, né, chamada então naquela época de meningite cerebral, e começa então ali, né, o fim, né, da vida de Oscar Wilde, que durante 4 dias sofre bastante, né, acamado, e no dia 29 de novembro daquele ano de 1900, ele então pede a presença de um padre que vai, né, ao seu encontro, e ele pede então a este padre, né, o batismo e ser acolhido no seio da Igreja Católica. O padre então, né, o recebe de volta na igreja, e no dia seguinte, no dia 30 de novembro daquele mesmo ano de 1900, Oscar Wilde vem a óbito, né, sem ter recebido, porém, a sua primeira Eucaristia, a que ele tanto ansiava. Muito bem, isso aqui, né, em linhas gerais, é a história do Oscar Wilde. Toda essa polêmica aí a que eu me referia lá no início, né, é uma polêmica que, né, se faz todo um dramalhão acerca disso, mas o que para mim é o mais importante é justamente identificar aqui, que vocês identifiquem aqui alguns aspectos que para mim são significativos da figura do Oscar Wilde. Né? Além desse trabalhador incansável, era um homem que se tornou, sobretudo, um trabalhador incansável a partir justamente do nascimento de Círio e Vivian. É interessante porque, eu refiro a isso porque o livro, né, O Gigante Egoísta, é na verdade um conto, né, que está presente num livro que é uma coletânea de contos infantis, de contos de fada, criados pelo Oscar Wilde, para, né, presentear os seus filhos. Né? O livro se chama O Príncipe Feliz e Outros Contos ou Outras Histórias. Né? E entre eles está justamente O Gigante Egoísta. Essa obra, né, de 1888, né, o primeiro filho de Oscar Wilde, ele se casou em 1884, em 1885 nasceu Círio, em 1886 nasceu Vivian. Nesse período, então, né, entre 1886, né, e 1888,
desde o nascimento de Sírio, ele vai trabalhando nessa revista feminina que eu me referia, na qual ele tem uma coluna em que ele fala sobre paternidade e outros temas importantes, outros temas que ele julgava importantes, como cultura e política. E aí chama a atenção, né, justamente o fato de que ele tenha feito uso, né, desse gênero, né, literário que são os contos de fada. E pode soar estranho à primeira vista, porque a gente só conhece, né, o retrato de Dorian Gray, que um homem como Oscar Wilde tenha escrito também, né, para além de O Retrato de Dorian Gray, contos infantis e, sobretudo, contos de fada. Mas o Oscar Wilde ele tinha uma grande predileção pelo gênero contos de fada, e, segundo ele, os contos de fada deveriam, na verdade, ser lidos não só por crianças, mas por adultos também, né? Porque os contos de fadas, segundo, né, a sua forma de pensar, e isso vai se tornando ainda mais poderoso para ele como argumento, os contos de fadas são uma espécie de espaço no qual valores éticos e, sobretudo, valores morais, né, estão presentes de uma maneira tal, né, simbolizados ali nas dinâmicas todas presentes do conto de fada, de uma maneira tal que são profundamente educativos, muito mais educativos do que, né, toda a sua verve esteticista com a qual o Oscar Wilde, né, trabalhou por tanto tempo na sua obra literária, e um grande defensor que foi do esteticismo. É interessante, eu chamo a atenção disso justamente porque a vinda à tona, né, de O Príncipe Feliz e outros contos coincide justamente com o momento em que o Oscar Wilde um pouco começa a perceber que todo o esteticismo, né, que ele abraçara até então era algo que deveria ser abandonado, justamente porque ele tinha como referência, né, uma atenção que começou a surgir na sua vida justamente com o nascimento de seus filhos. Ele começa então ali, né, a entender-se não mais como um dandy, né? Ele começa a se perceber agora como um homem, um pai de família, né, que tinha uma responsabilidade moral, né, e educativa com os próprios filhos. Bom, vamos lá. Isso aqui, em linhas gerais, é só a introdução. É um livro muito curtinho, pessoal, né? A gente poderia aqui tranquilamente, na meia hora restante, né, ler o livro inteiro aqui para vocês. Não o farei, poupá-los-ei desta leitura. Eu queria, na verdade, né, justamente partindo desse pressuposto de que a escolha pelo gênero contos de fada é uma escolha consciente do Oscar Wilde, uma escolha consciente, sobretudo tendo em vista toda uma preocupação simbólica que ele gostaria justamente de que viesse à tona, né, como parte de um projeto, né, de educação moral, educação ética. Justamente o que eu queria era apontar para vocês alguns elementos bastante interessantes do livro, que referem aí este caráter simbólico e que podem ser uma ajuda interessante para a gente naquilo que é o objetivo das lives literárias. Então, apesar de a gente estar pegando uma obra infantil, né, tal como a gente veio fazendo, né, desde a primeira live do mês de outubro, que a gente está trabalhando com obras, né, da literatura infanto-juvenil, apesar de ser uma obra desse teor, é uma obra que traz alguns conteúdos interessantes para a gente pensar também formas de enfrentamento, de dificuldades, de desvios que a gente encontra na gente, né, de sofrimentos que a gente pode encontrar na gente mesmo, tá bom? Então, conto para vocês em linhas gerais, muito rapidamente, toda a estrutura do conto, né, da história do gigante egoísta, e em seguida eu vou me deter aqui a alguns elementos simbólicos que aparecem e que me chamam a atenção e que são significativos no contexto da nossa conversa aqui hoje. A história do gigante egoísta resumidamente, a história de um gigante que tinha um belo jardim, né, um jardim com várias plantas e flores, jardim este do qual muitas crianças, as crianças que viviam ali no entorno, né, gostavam de tirar o melhor proveito possível, brincavam, né, e curtiam um pouco aquele espaço ali. Esse gigante, porém, ele estava fora há um tempo,
Daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão desse tempo que ele esteve fora. Estava fora há um tempo e retorna, né, para o seu castelo. E quando ele retorna para o castelo, ele vê as crianças brincando no jardim, né, se divertindo no jardim, e fica bravo, né, e diz que as crianças deveriam, portanto, né, se afastar do jardim. E para justamente evitar que as crianças voltassem para o jardim, o que ele faz? Ele resolve construir um muro de pedras ao redor do seu castelo, rodeando o jardim, e coloca uma placa, né, dizendo que não era permitida a entrada de estranhos, né, de crianças, de estranhos, na verdade, é proibida a entrada, e os invasores serão processados. Então coloca essa placa lá na frente. E o que acontece, né? Depois que ele cerca o seu jardim com esse muro de pedras, o que acontece é que as estações do ano não mudam dentro das paredes, no interior daquele muro, né? Lá dentro permaneceu sendo o inverno. Enquanto lá de fora todas as estações, né, se seguiam umas às outras normalmente, dentro do jardim, né, do gigante egoísta, permaneceu sendo inverno. Um belo dia, o gigante egoísta acorda com um canto de um pássaro, né? E quando ele olha pela janela, as crianças haviam aberto um buraco, né? Aberto, tá certo. Eu ia falar abrido, que feio. Haviam aberto um buraco no muro e haviam entrado dentro do jardim. E quando elas entraram, né, a primavera voltou para o jardim. Né? O gigante então se deu conta, né, de que toda a demora, né, do inverno, na verdade, se devia ao fato de que ele havia, né, impedido que as crianças entrassem no jardim. Então ele resolve descer do seu castelo para justamente, né, acolher as crianças. Só que as crianças, quando vêm descendo do castelo, ficam com medo, né, e saem correndo, e o inverno volta para o jardim. Só que uma criança, né, permanece no jardim. E essa criança permanece no jardim tentando subir numa árvore. Ele então, o gigante egoísta, né, levanta essa criança e coloca-a na árvore. Quando ele faz isso, então as demais crianças retornam, etc. E permanece então, né, algo como se fosse, né, felizes para sempre. Né? Só que o tempo passa e aquela criança que ele havia ajudado a subir, né, na árvore, ela não volta a aparecer. E o gigante, né, sente muita falta daquela criança. E começa então a perguntar para as demais crianças, né, onde é que estava aquela criança e tal. E fala assim, olha, a gente nunca mais viu, etc. Bem, né, o tempo passou e o gigante, então, egoísta, passou a viver uma espécie de nostalgia, né, de saudade, né, uma expectativa de retorno daquela criança. Né? E ele viveu essa expectativa, né, por anos a fio, né, ali, né, sempre olhando da janela as crianças brincando, né, o jardim, as estações passando e tal, até que um belo dia, né, ele olha pela janela e vê, né, aquela criança que um dia ele havia ajudado a subir na árvore, e desce então ao jardim para encontrar essa criança. E quando ele chega até essa criança, ele vê que essa criança está ferida, né? Ela está sangrando, e ele então fica muito bravo, né? E pergunta o que havia acontecido. E naquele momento, então, aquela criança se revela para o gigante egoísta, né? E o gigante então vem a falecer. E morre ali, né? Se deita no jardim, e em cima dele então aparecem várias flores brancas, e as crianças chegam então no jardim, as demais crianças chegam no jardim e encontram o gigante lá morto. E assim termina o conto, tá? Então, para quem está só escutando aqui esse resumo da ópera rapidíssimo, soa tudo muito estranho, mas agora vamos a alguns detalhes interessantes. Eu queria justamente chamar a atenção para alguns elementos, né? Alguns elementos simbólicos, tá? Que o Oscar Wilde usou no texto. E além disso tudo, né, evidentemente dá a vocês aqui a chave de compreensão mais profunda do texto, que é de uma beleza absolutamente fora do comum. Bom, primeira coisa importante, né, lá nas primeiríssimas páginas, então vamos lá, eu vou
passando com vocês aqui algumas coisas interessantes. Na primeira página, olha só como descreve o jardim. Diz o seguinte: era um jardim grande e muito bonito, com gramado macio e verdinho. Aqui e ali sobre a grama erguiam-se flores lindas e em formato de estrelas. Também havia 12 pessegueiros que na primavera se abriam em delicados botões cor-de-rosa e pérola, e no outono davam frutos deliciosos. Os passarinhos pousavam nas árvores e cantavam tão docemente que as crianças até paravam de brincar só para ouvi-los. Como somos felizes nesse jardim, elas diziam umas às outras. Eu queria chamar a atenção aqui. O primeiro elemento simbólico, né, bastante significativo, é justamente, né, um jardim no qual havia 12 pessegueiros. 12 pessegueiros que davam flores na primavera e frutos no outono. Né. Aqui temos, a gente poderia falar longamente disso aqui. Mas o fato de terem aparecido aqui, né, na jogada os 12 pessegueiros que davam flores e frutos, né, chama a atenção porque, de uma certa maneira, a gente pode dizer que esse jardim, né, é como se fosse o paraíso. Né? Esse jardim é como se fosse a descrição, né? Como somos felizes nesse jardim. Né? Não é o paraíso, né? O paraíso do Éden, né? Não é aquele paraíso do Éden, mas é o paraíso quase de uma Jerusalém celeste. Né? É o paraíso justamente, né, da cidade de Deus, né? Onde estão os 12, né? Os 12 apóstolos que dão as flores e os frutos, né? A primavera, dá flores para todos, né? A justiça, a primavera é o símbolo da justiça, né? É a estação da justiça, onde todos têm a possibilidade de ter acesso, né, a tudo. E o outono, né, que se revela em frutos. Né? Então as flores, né, que estão ali em jogo, né, as flores que aparecem, que são resultado dessa Jerusalém celeste, digamos assim, né, sustentada pelas 12 colunas dos apóstolos, ela também traz frutos. E estes frutos são a experiência justamente que sustenta a felicidade dessas crianças. Quer dizer, há toda uma ordem, há toda uma harmonia que parece imperar ali. Né? E logo depois, vejam só o que acontece. Na página, né, na página seguinte, um dia o gigante voltou. E olha só, ele tinha ido visitar seu amigo, o ogro da Cornualha. A visita havia durado 7 anos. Depois desses 7 anos, quando o gigante já tinha conversado tudo o que tinha para conversar com o ogro, pois a conversa do gigante era muito limitada, ele decidiu voltar para seu castelo. Então, olha só, aqui aparece um outro elemento simbólico, né? Quer dizer, o gigante havia ficado 7 anos fora do jardim. Né? 7, né, a gente sabe, é o número da perfeição. Né? É um número que está vinculado justamente à perfeição, né? Quer dizer, entre as realidades material e espiritual. Né? É o 4, né, da perfeição material e o 3 da perfeição espiritual. Ou seja, o 7 é o número da perfeição completa, da perfeição inteira. Né? Ou seja, o gigante havia ficado distante. 7 anos significa que ele havia ficado distante por praticamente uma vida inteira. Ele havia ficado, de fato, muito distante. É o mal que havia, né? É o mal que está distante da Jerusalém celeste. Né? Quer dizer, o mal que, porém, retorna. Né? E retorna sob a forma de um egoísta, né? Sob a forma de um gigante muito egoísta. O que vocês estão fazendo aqui? Esse jardim é meu, só meu. Não vou deixar ninguém brincar aqui. Só eu posso entrar no meu jardim. Então é como, né, entra em cena o mal, entra em cena a impossibilidade da justiça. Entra em cena justamente a limitação dessa distribuição dos frutos. Né? Entra em jogo, né, justamente aquele que quer os frutos só para si, aquele que quer a justiça só para si, né? Quer dizer, que é incapaz justamente de
estar na relação, né? Esse egoísmo, né? Para quem acompanhou meus stories de hoje, né? Tem que ver com aquela avareza que eu me referia hoje, né? Que na liturgia do dia de hoje se faz referência, né? O texto do Evangelho de hoje trata exatamente da avareza, né? Essa avareza, né, que faz a gente querer, né? Ao invés da gente fruir dos bens, a gente acumula os bens, né? E aí a gente acaba não fruindo, a gente fica com ele pra gente, mas a gente não frui, né? Não aproveita. Então o gigante acaba, né, entrando em cena. O que entra em cena é justamente o egoísmo, né? Quer dizer, eu tiro de cena o outro e coloco em cena só a mim mesmo. E essa ideia, né, de construir um muro de pedra, né? Um muro de pedra que encerra, né, que fecha, que impede o acesso das crianças, né? Que impede o acesso, né, da inocência das crianças, daquelas que, de uma maneira, né, ou de outra, representam exatamente aquilo, né, que o próprio Cristo definia, quando ele dizia, olha, se não te tornares como crianças, não entrarei jamais no reino dos céus. Né? Se a gente não se tornar como criança, quer dizer que a gente tem que ficar infantil, né? Virar um bebezão? Não, quer dizer que a gente precisa ter aquela simplicidade, aquela disposição, aquela humildade típica da criança, aquela simplicidade, sobretudo, que reconhece nos dados da realidade um dado efetivamente, né? E que não quer a posse dos dados, e que quer, na verdade, nada mais, nada menos do que, quer dizer, uma fruição adequada dos bens da realidade. Então, uma certa simplicidade, uma simplicidade que não está vinculada à realidade como quem quer possuir para si. Né? O gigante cerca, né, o jardim, cerca, né, o seu castelo, cerca o jardim e proíbe a entrada de outras pessoas. E com isso, né, o jardim passa a ser habitado, então, né, pelo inverno, pela neve, pelo frio, pela geada, pelo vento e pelo granizo. Né? São os personagens que começam, né, a frequentar o jardim do gigante egoísta. Né? E que não vão mais embora. Eles fazem morada ali, né? O inverno faz morada, né, na casa no jardim do gigante egoísta, e ali permanece. Né? Tem um trecho que é engraçado, né? Dizer que uma flor, um belo dia, né, ganhou, dizer, fez força para poder brotar, né, e saiu, né, exuberante, viçosa, e quando ela olhou, né, no seu entorno e viu que tudo era frio, tudo era gelo, tudo era neve, tudo era vento, tudo era granizo, ela não aguentou, né, e morreu, né, acabou, estava, né, pronta para abrir as suas pétalas e mostrar toda a sua exuberância, e aí naquele momento ela decide, né? A primavera esqueceu, né, desse jardim. Na verdade, quem diz isso é a neve e o gelo, mas ela vê que a primavera esqueceu daquele jardim e ela mesma se deixa morrer. Né? Essa ideia de que a pessoa que é egoísta, a pessoa que não consegue, né, olhar para além do círculo do si mesmo, é uma pessoa para quem não há possibilidade de nada florescer. Né? A neve e o gelo fazem morada, né, naquela pessoa. Quer dizer, o frio, a impossibilidade, quer dizer, de um abraço quente, a impossibilidade de um contato vivo com o outro, né, ela imediatamente, se faz a marca, né, quer dizer, do egoísta. Isso, né, faz com que toda a vida role, né, toda a vida aconteça fora do egoísta e aconteça como sempre aconteceu. A primavera, o outono, o verão, o inverno continuar existindo fora dos muros. Só que lá dentro dos muros foi sempre e permaneceu a mesma coisa. Né? É interessante, a coisa vai seguindo assim, e aí tem então a parte que eu queria chamar um pouco mais de atenção para ela, que é muito bacana. Bom, o gigante então, né, ele, no seu castelo, ele começa a perceber, né, que o inverno nunca vai embora e fica, puxa, mas o que está acontecendo? Né? Ele pergunta, né, não entendo por que a primavera está demorando tanto a chegar. Quero que o tempo mude logo, disse o gigante. Né? Mas a primavera não veio, nem o verão. O outono trouxe frutos para todos os jardins, menos para o jardim do gigante egoísta. Ele é muito egoísta, disse a primavera. Assim, no jardim do gigante egoísta ficou sempre sendo inverno. Lá o vento norte, o granizo, o gelo e a neve dançavam entre as árvores. Até que um dia, e aí vem essa outra coisa simbólica muito interessante. Certa manhã, quando ainda estava deitado em sua cama, o gigante egoísta ouviu uma música lindíssima.
Era um som tão suave que ele pensou que fossem os músicos do rei tocando por ali perto. Na verdade, a música vinha de um pequeno passarinho, um pinta-roxo, que cantava do lado de fora de sua janela. Fazia tanto tempo que o gigante egoísta não escutava nenhuma música que aquele canto lhe pareceu ser a melodia mais bela do mundo. Então, o granizo parou de dançar no telhado e o vento norte cessou com seus rugidos. Em seguida, um delicioso perfume chegou até o gigante egoísta pela janela aberta. Acho que finalmente chegou a primavera, disse ele pulando da cama e olhando para fora. O que ele viu? Aqui eu queria chamar a atenção para a figura do pinta-roxo. Né? A figura do pinta-roxo é uma figura muito, muito, muito interessante. O pinta-roxo é um pássaro que culturalmente, né, sobretudo na Inglaterra, né, na Europa como um todo, mas na Inglaterra sobretudo, é um pássaro que simboliza o Natal. E ele simboliza o Natal, né? Ele é um pássaro de coloração, né, fundamentalmente marrom, parda, né? Mas ele tem o peito vermelho. Né? E conta a história, né, que inclusive o pinta-roxo ficou, né, com esse peito vermelho porque você tem um mitozinho, né, que conta a história do pinta-roxo, que quando Deus o criou assim meio sem graça. Né? Era pardo, sem muita cor, sem nada de muito especial. E, no entanto, Deus deu a ele o nome de pinta-roxo e mandou ele pelo mundo. Né? E o pinta-roxo ficava nessa. Né? Por quê? Por que é assim? Por que acontece que eu sou assim e tal? Sempre queria, né? Sempre voltava a Deus e dizia, por que eu chamo pinta-roxo, eu sou assim? Ele dizia assim, olha, eu quis que fosse assim. Né? E aí um dia, um pinta-roxo viu um homem sendo... e os pinta-roxos são eles são muito próximos das pessoas e, sobretudo, são muito audaciosos. São passarinhos assim muito audaciosos, do tipo que não, né, que compram briga, digamos assim. Né? E um pinta-roxo viu, então, né, um homem todo machucado carregando uma cruz. E ele se dá conta de que, né, aquele homem estava sendo injustamente torturado. Né? E o pinta-roxo então começa a seguir, né, aquele homem carregando a sua cruz pelas ruas, até que ele é crucificado, né, preso na cruz e crucificado. Esse homem era Jesus Cristo. Né? E o pinta-roxo, então, né, vendo o crucificado, se aproxima da cruz para poder justamente consolar Jesus Cristo. E quando ele se aproxima da cruz, né, uma gota de sangue de Cristo cai, né, no peito do pinta-roxo, que então fica vermelho, né, e fica vermelho para sempre. Então, essa é um pouco a lenda que está em torno, né, da história da figura do pinta-roxo, que é um pássaro que está muito vinculado também ao Natal. Né? O vermelho do pinta-roxo, né, a ideia do nascimento de Cristo, né, a ideia, sobretudo, né, o sangue derramado, né, por Cristo na cruz, são todas imagens que estão intimamente vinculadas, né, ao pinta-roxo. Então, ter aparecido um pinta-roxo na janela do gigante egoísta não é qualquer coisa, porque este pinta-roxo, né, no fim das contas, é aquele que vem trazer, né, trazer o fim, né, do inverno. Ele vem vencer a morte. Tal como Cristo, que na cruz vence a morte, o pinta-roxo também vem vencer a morte, vem vencer a frieza, vem vencer os corações duros, vencer, né, o egoísmo do gigante. E quando o gigante sai para ver, né, olhar para a janela, ele então vê as crianças subindo nas árvores, né, e cada vez que uma criança subia numa árvore, a árvore se florescia, né, ficava toda agradecida, e assim ia acontecendo no jardim. As crianças, por onde passavam, isso acontecia. E ele percebeu que havia num canto do jardim, né, neve ainda, havia vento, né, e as árvores e uma criança, né, estava de pé, com os braços levantados, tentando, né, subir nesta árvore. E aí então, né, que o gigante se aproxima dessa criança, né, para poder ajudá-la a subir na árvore. Então logo ele o faz, né, acontece que a árvore floresce, né, e aquele menininho que não havia fugido quando o gigante desce ao jardim,
ele é um menininho que então, né, dá um beijo no rosto do gigante e assim a coisa, né, cria-se entre eles um vínculo. Né? E aí o gigante então diz: o jardim agora é de vocês, crianças. Né? Então ele pegou uma picareta e derrubou o muro. Né? Então vence-se o egoísmo dessa forma. Né? As crianças ficam ali brincando, vão embora, né? E no dia seguinte elas voltam e nada daquela criança, aquele menininho voltar. E o gigante então, né, passa, né, a viver uma espera, né, do retorno dele. Vocês precisam pedir que ele volte amanhã, né, ele disse, pediu o gigante. Mas as crianças responderam que não sabiam onde o menininho morava e que nunca o tinham visto antes. E o gigante ficou muito triste. Todas as tardes, quando as aulas terminavam, as crianças iam brincar com o gigante no jardim. Mas o menininho, que ele amava mais do que todos, nunca retornou. O gigante era muito bondoso com todas as crianças, mas sentia saudades do seu primeiro amiguinho e muitas vezes falava dele. Como eu gostaria de vê-lo de novo. Os anos se passaram e o gigante foi ficando muito velho e fraco. Como ele não conseguia mais brincar, ficava sentado em uma poltrona enorme olhando as crianças se divertirem e admirando o jardim. Eu tenho muitas flores bonitas, dizia ele, mas as mais bonitas são as crianças. Em uma manhã de inverno, o gigante olhou pela janela enquanto se vestia. Ele não odiava mais o inverno, pois sabia que esta estação era apenas a primavera adormecida e que as flores estavam descansando. De repente ele esfregou os olhos, maravilhado, olhou e olhou de novo. Era realmente uma visão maravilhosa. No canto mais distante do jardim havia uma árvore toda coberta de flores brancas. Seus ramos eram dourados, carregados de frutos prateados. Debaixo deles estava o menininho que o gigante tanto amava. O gigante desceu rapidamente as escadas e saiu até o jardim. Atravessou apressado o gramado e se aproximou do menino. Quando ele chegou bem perto, seu rosto ficou vermelho de raiva e ele perguntou: Quem ousou te ferir? Nas palmas das mãos do menino havia marcas de 2 pregos e também marcas de 2 pregos em seus pezinhos. Quem ousou te ferir? Gritou o gigante. Dize-me para que eu possa pegar minha grande espada e matá-lo. Não, respondeu o menino. Estas são as chagas do amor. Quem és tu? Perguntou o gigante, sentindo-se tomado de um grande respeito e se ajoelhando diante da criança. O menino sorriu para o gigante e lhe disse: Você me deixou brincar uma vez no seu jardim. Hoje virá comigo para o meu jardim, que é o paraíso. Vejam, não precisamos falar muito, acho que está tudo dito aqui. Né? Vejam que coisa interessante, por isso que eu quis tanto fazer questão de falar do simbolismo. Né? Quer dizer, o jardim do gigante, né? Quer dizer, ele é uma espécie de prefiguração, né? Quer dizer, da Jerusalém Celeste. Né? Era um lugar, né, que de uma maneira ou de outra estava sustentado pelas 12 colunas. Né? Faltava, porém, né, justamente a cabeça. Né? Faltava, porém, justamente aquele que permitiria que o egoísmo não entrasse em cena. O gigante estava longe. Né? Quando ele retorna, ele traz consigo, né, de uma certa maneira, o egoísmo. Né? E ele encerra aquilo ali, né? Ele fecha aquele espaço. A entrada em cena do menininho que, né, traz, né, exuberância de novo para o jardim, e esse menininho que ele amava mais do que todos, né, é a entrada em cena justamente da possibilidade de uma restauração, né, daquela situação primeira, daquela situação de ordenação, né, quase do Éden, né, típica do Éden. Né. Só que esse menino não volta, né, e esse menino não volta, e ele plantou plantou uma esperança no coração do gigante. Né. O egoísmo do gigante foi embora, ele abriu, derrubou os muros, permitiu que as crianças brincassem no jardim, mas ele carregava dentro do seu coração uma esperança de que a coisa, pudesse ser ainda maior, ainda mais perfeita, ainda mais completa do que aquilo que ele já havia experimentado. Né? Quando então aparece
a criança se revela e diz quem ela é, né? E ela convida o gigante, ela vem para chamar o gigante, né? Essa criança com as chagas do amor, as chagas que são justamente aquelas que curam o egoísmo, essa criança vem chamar o gigante para brincar no seu jardim, né? Que é o paraíso. Povo, a saída do egoísmo é uma só. A saída do egoísmo é exatamente a saída de abraçar as chagas do amor. Quer dizer, não existe outra possibilidade da gente vencer em nós o egoísmo, se não abraçar as chagas do amor. Abraçar efetivamente a possibilidade de a gente se deixar ferir por amor a alguém. Isto arranca todo o egoísmo. Tá aí uma leitura dessas, de uma simplicidade gigantesca, um texto simples, mas de uma beleza estonteante, né? E fica como convite para todo mundo ler, tá bom? Vi que muita gente aí veio me dar os parabéns, agradeço enormemente, eu recebi um montão de mensagens, daqui a pouco eu vou postar lá nos meus stories um agradecimento público para todos vocês. Brigadíssimo pela lembrança de tantos, a amizade de tantos de vocês. Fico muito, muito feliz de poder saber que de alguma maneira a minha vida tem alguma utilidade na vida de vocês. Eu faço da minha vida o máximo que eu posso, uma chance de entrega para vocês, né? Para aqueles que o Senhor pôs na minha vida aí e que de alguma maneira por quem eu me responsabilizo. Vocês são todos certamente aí objeto de uma atenção responsável minha. Carol, brigadíssimo. O presente que você me mandou foi muito bem aproveitado, praticamente já quase terminou, só não abri o vinho ainda, que eu ainda vou abrir no momento oportuno. Obrigado demais pela lembrança, obrigado por todos vocês que estiveram aqui até agora. Fiquem com Deus. A gente se vê na sexta-feira na live dos Diálogos Antropológicos. Obrigado, pessoal. Até a vista.